31 de janeiro de 2014, hoje é o Dia Mundial do Mágico, assinalado em todo o mundo. Aqui no Primeiro Jornal não quisemos passar ao lado da data e por isso, ao meu sinal, num passe de mágica, aparece-nos aqui o principal rosto da magia em Portugal. Olá, está João? Olá, Luís Matos. Um prazer muito grande. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Primeiro Jornal, assinalar connosco este Dia Mundial do Mágico. O Luís tem 3 números preparados para justamente sublinharmos este Dia Mundial do Mágico. O primeiro número é cerrar o pivô ao meio. Exatamente. Vamos começar precisamente por aí. Infelizmente não é. Mas é um dos números mais difíceis, Luís? Não, pelo menos é o que mais impressiona. É o mais iconográfico, por dizer de alguma forma, que foi popularizado na passagem do século XIX para o século XX, inventado por um senhor chamado P.T. Selvit, e é provavelmente um dos números que conheceu mais versões diferentes. E ainda hoje há reinvenções desse mesmo conceito, dessa mesma ideia, ou desse mesmo desafio. Há mesmo risco físico? Não há risco físico. Apesar de que algumas apresentações desse número acabavam, sobretudo no princípio dos anos 40, existiu uma tendência, uma moda em que o número acabava a meio, portanto acabava com a pessoa cerrada e até mesmo com quase uma procissão dos espectadores, não era bom, quase uma procissão dos espectadores para verem aquele corpo dividido em dois com sangue e tudo. Não era muito agradável. Há números com risco físico. Há números com risco físico. O Luís Matos tem alguns. Sim, e com alguns acidentes no currículo, mas não... Faz parte. Faz parte. Eu acho que a partir do momento em que estar vivo já tem um risco inerente, atravessar uma passadeira tem um risco inerente. Ora, cada vez que de uma forma deliberada se desafia o que quer que seja a esse nível, obviamente que a consequência pode ser também ela muito verdadeira, ou quando se faz a fuga do aquário, como eu já fiz várias vezes, ou quando temos a infeliz ideia de nos pendurarmos em cordas a arder a partir de helicópteros que sobrevoam o oceano. Claro que sim, é mais provável que aconteçam coisas menos agradáveis. O risco físico é coisa que não existe no primeiro número que vamos ver? Não, e o primeiro número é, aliás, contextualizado porque as pessoas perguntam-se porque é que hoje é considerado o Dia do Mágico. Hoje celebra-se, nomeadamente neste ano, 2014, 126 anos depois do falecimento do São João Bosco. O São João Bosco é o padroeiro dos mágicos, é o padroeiro da juventude, dos aprendizes, ele era considerado um mestre. Foi o criador dos salesianos, precisamente porque, inspirado em São Francisco de Sales. E o objeto que trouxeste remete para esse universo? Remete para esse universo. Porquê? Porque aquilo que caracterizava a ação do São João Bosco, que tinha, aliás, inúmeros talentos, era a de utilizar a magia, utilizar inúmeras metáforas visuais para fazer passar a ideia de que conseguiria melhor passar uma determinada mensagem e, portanto, utilizando, às vezes, pura e simplesmente, objetos comuns como uma corda, como moedas, como o que quer que seja, o que ele fazia era nada mais, nada menos do que remeter, às vezes até para homilias. Uma das coisas, um dos números que ele fazia... Sim, uma dos números que ele fazia era, pegava numa corda e cortava em 2 ou 3 partes, concretamente, para usarmos algum rigor histórico, cortava em 3 partes e era com a metáfora da corda cortada em 3 partes que ele falava, imagine-se, da Santíssima Trindade. Obviamente que essa metáfora e essa homilia era acompanhada da transformação visual de, nomeadamente, 3 cordas cortadas do mesmo tamanho para 3 cordas em que a sua representação era a do Pai, a do Filho e do Espírito Santo. Era assim que o São João Bosco fazia. Mas podes examinar. São objetos normais, são cordas que têm... corda que já é mais pequeno do que o original. Exatamente, portanto, que têm claramente tamanhos diferentes e que ele utilizava toda esta informação, toda esta encenação, por assim dizer, para melhor poder comunicar essa dita mensagem. Sempre com o objetivo de ser muito pedagógico e, portanto, dizia que essa mesma Santíssima Trindade era composta igualmente
por esses três elementos que tinham rigorosamente o mesmo tamanho. E desta maneira ele conseguia fazer passar um conjunto de mensagens. Depois falava também da forma como esses três elementos se interligavam em si, não é? Entre si, e portanto de uma maneira física e evidente unia aquilo que representava a dita Santíssima Trindade. Mas não contente com isso, procurava sempre ir um bocadinho mais longe e procurava tornar óbvio tudo aquilo que ele dizia, que explicava, a mensagem que queria passar e, portanto, nesse caso, para ele era, de alguma forma, importante que as pessoas não sentissem nenhuma diferença nesses três elementos que compunham a Santíssima Trindade. E, portanto, fazia-o de uma forma espetacular, fazendo desaparecer, primeiro, a união entre dois deles e, querendo ser mais objetivo, ele podia mesmo fazer desaparecer a outra união de uma forma ainda mais evidente, talvez assim, e acabando por representar que a Santíssima Trindade era una, era especial e conseguia dessa maneira captar a atenção enfim, dos jovens. Como digo, ele centrava-se fundamentalmente na juventude, numa altura em que se dá a Revolução Industrial e onde havia imensa juventude que não tinha acesso ao ensino. Ele queria a congregação de São Francisco de Sales, precisamente numa altura em que clero e Estado estavam ali numa interação pouco frutuosa e pouco positiva, e cria de uma maneira extraordinariamente inteligente, que é, à luz da sociedade civil, aquela congregação era apenas um conjunto de cidadãos preocupados com a sociedade de então, mas à luz do clero eram claramente uma forma de disseminar a fé católica. Magia é também aprendizagem sobre o mundo. É constantemente. Posso ver essa corda? Podes, aliás, eu vou-te oferecer para que ela possa fazer parte do arquivo do primeiro jornal. Mas, de qualquer forma, já que falas do São João Bosco e desse lado do que está à volta, o São João Bosco não tinha só o mérito de fazer números de magia. O São João Bosco tinha, ele era alfaiate, ele fazia sapatos, ele tinha uma enorme preocupação de ter, como aliás todos os artistas têm que ter, uma ligação ao mundo real e, portanto, os seus fatores, os seus momentos de inspiração, as suas fontes de inspiração para tudo aquilo que fazia era o mundo real, era de facto tudo aquilo que estava à sua volta. Mas seguramente teremos hipótese de falar isso dentro de alguns instantes. Vamos ver outros números de magia que o Luís de Matos nos preparou com a eficácia que vimos aqui em direto. Ou não. Estou meio método do Luís de Matos e estás seguro. Fui completamente iludido. É disso que se trata, de uma ilusão. Trata-se de uma ilusão. Eu acho que a palavra iludido tem um cariz um bocadinho. Eu gosto mais, é mais rebuscada, mas ilusionado, porque iludido passa sempre por um engano. Ainda bem. Luís, até já. Voltamos daqui a instantes, depois do intervalo, para voltar com o Luís de Matos e o Dia Mundial do Mágico. E neste Dia Mundial do Mágico, ao longo do jornal, tem estado connosco o Luís de Matos, o principal rosto da magia em Portugal. Em Portugal, Luís, e no mundo, porque os prémios têm sido muitos, não é? Não, eu tenho sempre algum... Eu não gosto muito de falar de prémios, só porque eu acho que, e isto digo do fundo do coração, para mim o principal prémio é trabalhar para uma sala repleta de espectadores ou fazer programas que têm audiência. Para mim esse é a verdadeira motivação que eu tenho em fazer... Eles são uma prova da qualidade do trabalho que se faz. Porquê? Porque ninguém é obrigado a ir assistir a um espetáculo. Portanto, quando as pessoas vão e compram o seu bilhete e ficam contentes no final e repetem e voltam, é de facto uma alegria imensa. Alegria essa que acabo de trazer nas malas, porque estou justamente a regressar da Austrália. Os sonos ainda estão meio trocados. Um bocadinho. Foram 4 semanas, foram 55 espetáculos e foram 78 mil espectadores. Portanto, tudo isto ainda é um bocadinho bom demais para ser verdade. Mas aqui estamos, a celebrar o Dia Mundial do Mágico. Falavas que muita gente te vai ver, os espetáculos estão normalmente cheios, ou seja, não se nota um decréscimo do público do Luís de Matos.
Isto porque muitos artistas queixam-se justamente dos efeitos da crise, que têm afastado Sim. muita gente das salas de espetáculo. Eu acho que o que tem acontecido com o espetáculo que temos atualmente em digressão, que é o Caos, e que já ultrapassou os 85 mil espectadores em 2 anos em Portugal, e que tem estado cheias as salas, eu tenho obviamente uma enorme gratidão perante as pessoas que as enchem, por uma razão muito simples, porque se calhar estamos mais do que nunca numa altura onde precisamos de coisas que nos abstraiam de uma triste realidade que nos circunda e, portanto, um espetáculo de magia consegue isso, consegue tornar o impossível possível durante aquelas 2 horas. E depois também porque não existem muitas ofertas de entretenimento onde a família possa ir junta, assistir e desfrutar. Os públicos normalmente repartem-se, há uma parte da família que vai para a ópera, outra que vai ao Festival de Verão, outros que vai ao concerto de heavy metal, mas se calhar a magia continua a ser um conteúdo onde todos podem ir, independentemente das idades e dos... Completamente transversal. É transversal. Por causa de números como aquele que nos vais apresentar e que é o segundo que vamos ver neste Exatamente, jornal. e que é também, uma vez mais, evocativo da história do próprio São João Bosco, que hoje celebramos. O João 3 Bosco, moedas? Exatamente. O João Bosco, antes de ser Dom João Bosco e muito antes de ter sido canonizado por Pio XI e de ser São Dom João Bosco, ou São João Bosco, tinha um hábito que era, eu gostava de magia e fazia números de magia para pequenos públicos. E fazia-o com elementos do dia-a-dia, nomeadamente com moedas. E o que ele procurava sempre fazer, normalmente ele fazia os espetáculos depois da missa. Muito antes de ter entrado no seminário. Depois da missa, em que ouvia a homilia, a seguir fazia os seus espetáculos e no final dos seus espetáculos, no fim de ter granjeado a atenção do seu público, então aí sim reproduzia a homilia que tinha ouvido e dava os seus exemplos e fazia, enfim, a sua prática pedagógica. E às vezes usava mesmo as moedas que ganhava. E fazia coisas muito simples, como pegar em 3 moedas e fazer com que uma delas viajasse. E apenas em termos simbólicos, eu escolhi, são moedas de dólar, mas esta é concretamente de 1888, já que foi justamente a 31 de janeiro de 1888 que o São João Bosco faleceu. Mas repitamos, pois então, agora com mais atenção e com mais olhares, a ideia é fazer passar a moeda daqui para aqui. E eu acho que conseguimos. E se eventualmente quisermos fazer isso de uma maneira ainda mais extraordinária, podemos fazer com que ela passe visivelmente. Parece-te bem que aconteça de uma forma visível? Lindamente. Ok, lindamente. Ok, vamos a isso. De forma visível. E assim passa de forma visível. Não passou ainda, não passou ainda. Agora sim. Acaba de passar e isso faz com que nós possamos reproduzir, enfim, parte da magia que em tempos o São João Bosco popularizou e acabaria por fazer com que mais tarde viesse a ser considerado padroeiro dos mágicos. Posso fechar? Podes, com certeza. Parece fácil, mas... A ideia é essa, a ideia é que pareça fácil. Nós, quando vemos o maestro António Vitorino de Almeida a tocar piano... Vou tentar. Ter 3 moedas? Não. Quando o vemos a tocar piano também parece muito fácil. Aliás, havia um mágico chamado Dante que nos anos 60 fazia um número em que fazia manipulação de bolas. E ele dizia, bom, isto não é nada mau para uma pessoa da minha idade. Ele já tinha 60 e tal anos na altura. E dizia, se quiserem, isto é feito com bolas especiais, podem comprar ali. Era em Londres e ele dizia, podem comprar ali na Hamleys, em Regent Street. E as pessoas, ok, se calhar vou comprar. E a seguir ele dizia, e se quiserem, em frente ao Hamleys, existe também uma loja de instrumentos. Também podem comprar um violino. E desta maneira passava a ideia de que o importante não é o segredo, não é o truque, não é o objeto, mas é o que tu consegues fazer. O importante quando vemos um virtuoso do piano não é relembrarmos que aquilo é uma caixa de madeira que tem martelos e cordas e carregando nas teclas produz aqueles sons. Não, é perceber o que é que aquele ser humano, como nós, consegue fazer daquilo. E é um bocadinho aquilo que eu acho que acontece na magia também. Luís, vou devolver as tuas 3 moedas, moedas mágicas, que têm guardadas. Voltamos daqui a 5, 10 minutos para um terceiro e último número de magia, sublinhando o Dia Mundial do Mágico que estamos também a privilegiar ao longo deste primeiro jornal.